Hi. Hi, it's Frank from Boston. I'm here in Aruba with my family in Ortegas, enjoying the vacation to visit our relationships with our family. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade de conversar com um engenheiro que trabalhou na prática e fez grandes obras aqui, tanto para a cidade de São Paulo como em outros locais. Rogério Romanek, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer, nosso. Gratidão pelo seu tempo, tá? E dedicação. Não, é sempre bom a gente estar em contato aí com o pessoal, porque eu não tenho muita prática de ficar conversando com internautas, né? Então essa é uma oportunidade que a gente tem de poder divulgar um pouco o nosso trabalho, a nossa experiência e por que até hoje eu consigo seguir nessa atividade, né? Que é tão, às vezes para uns é tão difícil, para mim às vezes é muito fácil no sentido teórico e às vezes é um pouco difícil no sentido humano, interrelacional. Perfeito. E é sempre assim, todo projeto é um desafio. Cada projeto é um desafio. Eu comecei minha carreira com um desafio muito significativo. Meu primeiro estágio, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu fiz a Poli, e a Poli, como vocês sabem, é uma faculdade muito exigente, é uma universidade da USP, e tem um alto grau de exigência. Mas, por problemas financeiros, eu vim de uma família relativamente pouco abastada, e eu tinha necessidade de comprar livros, de fazer apostilas, enfim, me locomover. A USP fica num local distante de onde eu residia, 16 quilômetros, então tinha um trajeto para fazer. Deixa eu só falar agora. Pessoal, naquela época não tinha metrô, não, viu? Era no busão mesmo, era no busão. Então, eu comecei a procurar estágio no terceiro ano, e um dos primeiros estágios que me apareceu foi de desenho. Desenho técnico. Desenho técnico. Naquela época era prancheta. Era prancheta, tecnígrafo, caneta nanquim. Régua T. E eu ainda não tinha tido a disciplina na sua totalidade, ou seja, eu desenhava alguma coisa em casa, naquela época que fazia planta para conservação, né? Perfeito. É uma coisa muito doméstica. Mas na entrevista, o engenheiro que me entrevistou, Dr. Diamantino, já falecido, ele falou: "Você sabe desenhar?" Sei. Era Diamantino da Silva, não é? Não, Diamantino Brizo. Ok. Você sabe desenhar? Sei. Você pode vir mais tarde fazer um teste? Posso. É ali naquela prancheta. Perfeito. Bom, fui à tarde. Graças a Deus ele deixou a planta lá para eu copiar uma planta. E na frente tinha um outro rapaz que estava lá na sala e desenhando lá perfeitamente. Eu não sabia nem mexer com o tecnígrafo. O tecnígrafo, para quem não sabe, é uma mesa que você balanceia com o pé, a inclinação, e a régua ela tem uma movimentação já coordenada. Aquilo para mim eu só tinha a régua T na escola, né? Aí, primeira dúvida, como é que mexe naquela coisa para ela ficar, né? Certo. Aí, não, aqui no pedal, tal. Aí, segunda dúvida, como é que faço a caneta nanquim funcionar? Porque passava a caneta, ela não funcionava, né? Naquela época a caneta você tinha que ficar limpando, não sei o quê. Exato. Bom, demorei um pouquinho para pegar a coisa, mas eu fiz um desenho ruim, muito ruim, mas saiu, né? Quando o engenheiro voltou assim e falou assim: entendi. Eu sei que você precisa de estágio, mas você precisa melhorar muito. Tá bom, então fica para a próxima. Não fica para a próxima, não. Eu vou querer você aqui. Eu quero que você faça também a parte dos cálculos. Eu vi que nas tuas notas você tem muito boas notas. Então essa parte de cálculo você vai compensar a tua deficiência em desenho. E com o tempo você vai pegando o desenho. E assim foi. É bom, né, que tenha pessoas que pensem desse jeito, né?
Então foi uma oportunidade que me foi dada, e aí a partir daí eu comecei o estágio na parte de desenho. No ano seguinte eu já fui para a parte de cálculo, só que não mais nessa empresa, na Figueiredo Ferraz, que é uma empresa até hoje renomada na parte de estruturas, né? E aí me alavancou muito essa parte estrutural, fundações, estruturas enterradas, o departamento que eu fui, departamento de metrô, obras enterradas, o sistema cut and forward, que é aquela parte que se escava com os perfis estroncados contra o terreno. Hoje em dia é mais o tatuzão, né? Tinha que fazer vala aberta. Então eu trabalhei nessa área, e aí o volume de trabalho e a dificuldade de cada uma das execuções eram maiores e ia mais ou menos de acordo com o que a Poli exigia, em termos de ponte, em termos de ferrovias e tudo mais. Então, obras muito pesadas, que a gente chama, né? Então, e que o cálculo é uma coisa fundamental. É uma coisa fundamental. E a partir daí, eu fiz uma carreira dentro da Figueiredo, de 8 ou 9 anos, e infelizmente, por questões financeiras, ela não teve mais condições de superar as ofertas de mercado. E o mercado me captou para fazer coordenação de projeto lá em outros lugares. Mas enfim, encurtando um pouco a história, senão não vai ter vídeo que vai aguentar. Eu hoje sou um entusiasta da estrutura metálica. Os prédios hoje quase todos. Quase todos, né? E a velocidade que você tem de execução, a limpeza da obra, são coisas que chamam a atenção. E por incrível que pareça, aqui em São Paulo tem grandes obras de estrutura metálica, mas o interior me chamou para fazer, sabe o quê? Residências de alto padrão. Então, hoje eu tenho... Interior, mas cidades de maior porte. Sim, na verdade são cidades mais... tem uma proximidade de São Paulo e tem uma vida como um ambiente de interior. Uma qualidade de vida, perfeito. Valinhos, perfeito. Atibaia, são essas cidades que são próximas de São Paulo. É perto também, né, professor? É perto. Então eu consigo conciliar uma parte da minha vida escritório em São Paulo e uma parte da minha vida em campo, né, na cidade de Vinhedo, onde eu tenho o maior número de obras lá. Não, e é gostoso porque você respira outro ar, vê outras pessoas, né? Muda o ambiente completamente. Por exemplo, eu saio daqui, às vezes o tempo está fechado, né? Lá é outra coisa, hein? Lá é um sol para cada um. É muito quente. E quando chove também. É um dilúvio para cada um. Perfeito. Então, essas diferenças entre o ambiente de trabalho lá e o ambiente de trabalho aqui dão essa dinâmica de a gente, às vezes, se reacomodar pessoalmente, né? Tem que estar atento a essas mudanças, né? E uma residência com estrutura metálica é mais rápido também, né? É mais rápido e mais leve. E aí isso interfere em custo. Sim. Porque se você tem uma estrutura de concreto, eu também faço muito concreto, né? E às vezes você tem exigência da arquitetura, né? Normalmente você está vinculado a um arquiteto que faz a concepção conceitual do imóvel e tal. Sim. E aí você, por questões desse conceito, você usa concreto. Só que o concreto, ele pesa 2,5 toneladas por metro cúbico. Ou seja, as fundações que você tem para uma estrutura, mesmo residencial, em concreto, te exige mais carga, mais capacidade de carga do que uma residência executada em estrutura metálica. Isso incide em custo. Sim. E hoje em dia, 90% da decisão executiva passa pela área de custos. E todo mundo quer, né? Em qualquer tipo de atividade, o diretor financeiro, ele não quer saber se está muito bonito ou se ele quer saber... Não, ele quer bonito, sim. Mas ele quer menos custos. Aí ele pergunta, o que é mais barato, você fazer metálico ou você fazer concreto? Para esses loans aqui, hoje em dia, todo mundo quer, né, salão aberto, não quer pilar no meio, não quer nada. Exato. Né? Vai fazer concreto, a viga fica muito alta, muito pesada. Sim. Então você tem que aumentar o pé direito para esconder a viga num forro falso,
portanto mais custo. Se você fizer de metálica, a altura da viga normalmente é um pouco menor. Para você vencer um vão de 7, 8 metros, por exemplo, uma viga de 50, 60, às vezes um pouco mais robusta, enrijecida em alguns pontos, você consegue manter. De concreto já seria quase 70, 80 centímetros. Ok. A diferença é pequena, fala, pô, até 20 centímetros é pouco, mas quando você multiplica pela área total, dá um peso na fundação, uma carga morta, né? Um peso próprio ali, que é maior do que uma residência de estrutura metálica. Fora a velocidade, né? Sim, perfeito. Porque para fazer o concreto você precisa forma, armação, o concreto, tira a forma, acerta o concreto. No aço não. No aço você colocou ele, prendeu embaixo, prendeu em cima, é só depois o revestimento que vai ser ou vai aparente, né? Ou vai fechado. Ninguém diz que tem um pilar ali naquela parede, ele está escondido. Perfeito. Ô, Rogério, em termos de resistência a ventos, chuvas, essas coisas. A gente utiliza softwares de última geração para poder simular essas ações chamadas especiais, né? Que é vento. Aqui não temos neve, né? Por enquanto, até que mude o eixo da Terra. É verdade, né? Por enquanto não tem, mas se tivesse, teria vento, a neve, o sismo, né? Tem lugares que você tem que calcular com ação da geologia do terreno, né? Mais ao norte, por exemplo, essa preocupação com relação a sismo já é mais significativa. Aqui no sul, sudeste, não é tanto. Mas, enfim, essas cargas especiais são todas elas inseridas no programa de cálculo, porque eu faço, além da obra, né, eu faço o cálculo. Legal. Então, esses esforços... Virou um grande diferencial para você, né? O cálculo, né? Sim, exatamente. Porque pode ser que se você tivesse conciliação. entrado numa empresa já estagiado só para fiscalizar a obra, de repente você não estaria nesse patamar. Exatamente. São 44 anos de formado, então eu tive a oportunidade de passar por diversos estágios dentro da engenharia, como engenheiro calculista, como engenheiro projetista, como gestor, né? Perfeito. Auditor, coordenador de obras, diretor de obra, diretor de projeto, fui diretor de projeto de firma multinacional espanhola sediada no Brasil. Então, isso me deu a oportunidade de ter um leque de conhecimento muito grande. Então, como você falou, cada projeto é diferente, né? Então, você olha o projeto, aí você enxerga, na hora que você vê a arquitetura, você vê os pontos mais adequados para você posicionar pilar, para atender o arquiteto quando ele quer balanço de 4 metros. Exato. E a casa em cima e nada embaixo, isso é bom, né? Niemeyer gostava bastante. Exato. As estruturas muito leves, né? Você olha assim e fala, como é que isso leves, abertas, Então, isso tem uma mágica atrás de tudo isso, que é o cálculo, vamos dizer, sistemático. Você faz uma hipótese, né? E testa. Aí não deu certo. Aí coloca o pilar em outro lugar. Se você fizesse isso na mão, na época que eu me formei, demoraria pelo menos um mês fazendo um pré-cálculo. Sim, olha, hoje em dia, a gente vendo lá o MASP, por exemplo, na ocasião que foi feito os cálculos, não tinha computador nem nada. O professor que fez o MASP, ele foi meu professor. Tá. E ele comentou, no primeiro dia que ele veio, ele falou assim, olha, eu sou 5º dan de karatê. Muito bem, o que isso tem a ver com a estrutura? Tem a ver porque quando foi para tirar o escoramento do MASP, ninguém queria tirar. Ninguém queria ficar embaixo. Eu fui dando chute nos pontaletes para mostrar para o pessoal o quanto era resistente, o quanto estava bem calculado e assim. Interessante. Esse é um episódio que eu não deixo de lembrar, porque mostra a responsabilidade e a seriedade com que a pessoa faz o cálculo, desde aquela época, né? Perfeito. Então, e ver que o MASP hoje até hoje é um ícone aqui de São Paulo, né? Um dos marcos de São Paulo, e esse professor foi fantástico. E era da Figueiredo de Ferraz também. Okay.
Então, assim, eu acho que a gente acaba, até hoje estou na área de engenharia porque eu sou fascinado, eu faço aquilo que eu gosto. Não é só obrigação, é prazeroso também. É prazeroso, exatamente. E você trazer a realidade para as pessoas que têm um sonho de ter uma residência, de ter o seu imóvel diferenciado, de ter a coisa bem executada. Então, eu me sinto parte integrante desse sonho. Isso é importante. Ô, Rogério, uma pergunta pessoal. Eu e você estudamos uma época que tudo era analógico, né? Quando começaram a chegar aí, internet, os novos softwares, como que foi para você? Foi uma luta interior muito grande, porque eu, como desenhista de prancheta, técnico, etc., eu trabalhei com prancheta há pelo menos uns 10 anos. Mesmo depois de formado. Aí falou que não podia mais caneta nem nada. Então, de repente começou o pessoal a fazer os cálculos utilizando software. Naquela época. O CAD para fazer o desenho, né? Isso. Mas o cálculo em si, essa foi a grande retomada, né? É você reaprender a pensar utilizando o software, porque o software, ele não faz tudo. Pelo contrário. Você configurar tudo. Tem que configurar e saber se o resultado está coerente. Porque tem muita gente que pensa que entra o porco e sai linguiça. Né? Mas não é assim não. Exatamente. Você tem que verificar se os dados que você está entrando estão adequados, se a sobrecarga está na unidade certa, se você não está colocando carga demais e aquilo vai ficar extremamente pesado e, portanto, financeiramente inadequado. Então, tem uma série de nuances que você precisa ter na hora do cálculo, essa sensibilidade, que eu acredito que, pelo fato de ter passado pela fase analógica, isso me deu muita facilidade de entender. Dá uma visão crítica até no seguinte: opa, algo tem que ser errado. Algo está errado. Isso você tem essa análise crítica, fala, poxa, mas esse pilar não podia estar com 200 ferros como está aqui, porque alguma coisa aconteceu, aí você vai procurar qual é a origem errada. Então, o software tem essa facilidade, mas tem uma arapuca em que muitos engenheiros acabam executando alguma coisa errada em termos de projeto, porque acreditam fielmente no resultado que sai do software e sem uma análise pessoal, como você falou, opa, tem alguma coisa que está errada. Então a gente usa esses softwares, mas sempre faço essa análise pessoal para ver se não está muito discrepante daquilo que eu imaginava fazer se fosse analógico. É isso que faz de você um grande profissional. Parabéns. Obrigado. Você vê que você me fez lembrar o episódio do Palace 2, lá do Rio de Janeiro, lá do Sérgio Naia. É que usou areia da praia para fazer o prédio. Então, foi até crítico, né? O uso de materiais inadequados. Inadequados. Né? Pode ter até o projeto perfeito, o projeto certo, mas executado de maneira errada. Então, tem duas... O barato sai caro. O barato sai caro. Você faz um cálculo para usar um determinado volume de concreto, uma determinada armação, e de repente, por questões A, B ou C, o engenheiro executor utiliza materiais inadequados, ou o ferro menor, ou a quantidade de aço menor. Mas esse pilar acho que está muito carregado, não precisa ser. Então, ele tem a impressão de que aquele pilar está muito carregado, mas ele esquece que a carga vem de cima para baixo. Exatamente. Porque até hoje a lei da gravidade não foi revogada. Ainda não foi a plenária. Então, quando ele olha, não precisa de tudo isso não, e acha que por conta própria ele pode mudar as características do material. Não pode. Não é assim. Qualquer modificação que você tiver em obra, você tem que consultar o engenheiro calculista ou o engenheiro responsável do setor que você está mudando. Pode ser até a parte elétrica, você que é companheiro elétrico e de tecnologia. Telecomunicações, então é pior ainda, porque você usa às vezes cabo inadequado, categorias de cabo, ou os circuitos muito sobrecarregados, o outro muito leve. Então você tem essa distribuição de circuitação também que é importante na parte elétrica para não ocasionar esse superaquecimento dos cabos e eventual
incêndio, coisa que vale. Então, todas as áreas de engenharia têm essa peculiaridade. Você tem um lado teórico de muito assertivo, né? E um lado executivo que às vezes tenta interpretar aquilo de uma maneira mais displicente. Então precisa estar sempre atento a essas duas pontas na hora de executar. É isso? Perfeito. Sérgio, nós estamos nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque tem conteúdo aí muito bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles que estão no ensino médio, estão pensando, será que eu faço engenharia civil ou não? Eu queria que você deixasse uma mensagem para ele e seus contatos. Pessoal, o que eu posso dizer desses 44 anos de formado é que eu não me arrependi em momento algum de ser engenheiro civil. Por quê? A engenharia civil é aquela que materializa o sonho. É aquela que torna obras em ícones de arquitetura e execução. É aquela que teve, durante esse trajeto todo do crescimento dos países em geral, um avanço enorme, extremamente grande. Não só aqui no Brasil, como principalmente fora, onde a estrutura metálica, principalmente, faz prédios de 1 km, 1,5 km de altura. Como é que pode isso? Na época que eu me formei, era impensável fazer uma coisa dessa. Então, qual foi o avanço, qual foi o progresso da engenharia civil nesse meio tempo? E qual vai ser, daqui para frente, a utilização de novos materiais que estão sendo já testados com alta performance e pequena dimensão? Qual vai ser o resultado disso? Perfeito. Vai estar na mão dessa geração que vai entrar agora para a engenharia civil e vai ter nas mãos ferramentas muito mais potentes do que aquelas que a gente teve quando nos formamos e muito mais potentes do que aquelas que nós dispomos no presente momento. Os softwares são cada vez mais apurados, então está na mão de vocês, dessa geração que está vindo agora, de se tornarem engenheiros do futuro, fazendo países melhores, pontes melhores, mais seguras e cada vez mais bonitas. E parabéns àqueles que escolherem essa profissão, porque é uma profissão fascinante. E seus contatos? Bom, meu WhatsApp é 11 96075 2800. Meu e-mail rogerio.romanek, com K mudo no fim, @gmail.com. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante executor de obras, engenheiro fantástico e digno de notas em todas as obras que ele faz, em todas as sugestões que ele faz, né? Rogério Romanek, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.